Tinha uma porcentagem na altura de 15,7% para a educação e saúde e a defesa e segurança estava em 15,1%. Era uma diferença marginal, mas portanto era um bom começo. Para o retificativo, a defesa e segurança voltam a ter a preponderância que sempre tiveram nos nossos orçamentos e saúde e educação recuam de novo. Para mim é daquelas coisas claramente que eu não gosto. Não gosto de ver nós compramos mais armas e mais escutas telefónicas eventualmente do que livros e portanto, material didático e batas e fardamentos e construir escolas e carteiras e coisas que têm a ver com a educação das pessoas, que é fundamental. A saúde? A saúde está doente. A nossa saúde claramente não vai bem. Nós temos tem havido, e nós vamos notando os investimentos e vamos ver mais infraestruturas de saúde a serem abertas. O próprio Estado quer, num ano de cortes, não quer fazer cortes, digamos, no recrutamento ou de congelamento de recrutamentos de pessoas na função pública. A saúde, eles claramente definiram que não vão querer fazer estes cortes, enfim. Mas temos que investir mais. Portanto, a saúde é daquelas... Eu sou daqueles que acredita, por exemplo, que no cômputo geral, do ponto de vista da saúde e educação, nós deveríamos cativar no mínimo 25%. No mínimo. Portanto, para nós sairmos dessa situação, se nós estamos a projetar nos próximos 50 anos para Angola, termos um país bem melhor, nós temos que investir hoje. Todas as vezes que nós adiamos, é um problema que se adia, não é? A África, a União Africana, por exemplo, tem aquela agenda 2063, que é os próximos 50 anos da União Europeia, não é? A União Africana. Os países africanos têm que investir mais na educação e na saúde, principalmente a educação, porque, só me vou repetir, não existem outros caminhos. Nós, às vezes, africanos, queremos achar que, se calhar, vamos fazer uns toques de mágica, vamos trazer os portugueses, os chineses, e brasileiros e outras nacionalidades e, de repente, as coisas vão mudar. Não é possível. A única forma de nós mudarmos a situação em que nos encontramos é por via do investimento no ser humano, num africano, no nosso caso na Angola, num africano. Sapato para o seu pé, E o quadro macroeconómico é aquele que nós já estávamos a desenvolver aqui. Eu se calhar, olhando para os números, os grandes números dos macroeconómico para Angola, falamos da inflação, que a projeção do governo, portanto aqui claramente é importante lembrar que esta é a projeção do governo, independentemente daquilo que são as nossas opiniões. O governo projeta uma inflação num teto máximo de 9%. Projeta-se um crescimento do produto interno bruto, do PIB, de 6,6%. O governo também está a projetar um ligeiro crescimento na produção petrolífera. Projeta-se uma queda claramente na receita petrolífera, não é? De 36%, uma coisa assim, e um ligeiro aumento nas receitas que não petrolíferas, não é? Bom, isto pelo menos é das coisas que eu gosto do orçamento, é saber que finalmente vamos ter mais receitas provenientes de outras zonas, não sendo, portanto, o setor petrolífero. Se calhar tem muito a ver com a reforma que se está a fazer, a reforma fiscal, depois, embora que é muito cedo para falarmos
para sentirmos o impacto positivo das reformas que se está a fazer a nível fiscal. Mas a verdade é que as outras áreas da economia começam a contribuir também o suficiente, ou também começam a contribuir para a economia, para a melhoria da economia. Nós também olhamos para, portanto, os grandes números. Vemos dizia das despesas, as despesas estão em queda, o investimento público infelizmente também está, portanto, a Tesoura também não poupou investimento público. É uma pena, porque nós precisamos de investimento público, precisamos de investimentos, porque é com investimento, se fizermos bons investimentos, eles depois mais tarde vão render, vão nos dar retorno na economia, não é? E se cortarmos investimentos, obviamente vamos ter uns retornos menores. Mas fecha alguns cortes nesta parte da boa despesa, porque é assim considerada tal boa despesa. Temos a boa despesa e a má despesa. Má despesa são aqueles custos que não vão dar, não tem, digamos, não tem retorno, não tem, é um investimento que se faz, é mesmo uma despesa, não é? Normalmente bens e serviços, salários, coisas do género, subsídios, por exemplo, não é? É uma coisa que não é uma boa despesa. Tem boa roupa para agora e sapato para o seu pé. Bom, são duas pessoas bem distintas, não é? O Ministro das Finanças é o Sr. Armando Manuel e o Ministro da Economia, o Sr. Branco Gurgel. São duas pessoas, um é mais jovem que o outro, tal, mais elegante, não é? Então, mas ele perguntava-nos aquele rácio que normalmente os banqueiros utilizam, o Banco Central principalmente, o número de meses em que as reservas internacionais líquidas poderão cobrir, não é, despesas ou compras lá fora. Aquilo digamos, é mais um rácio utilizado como forma de medida se pior acontecer, pior dos cenários, não é? Portanto, temos dinheiro para quanto tempo podemos fazer compras, não é? Compras, porque todos os países compram bens e serviços fora, de uma forma geral, é normal. Há uns mais, como no nosso caso, somos dependentes do exterior, outros menos. Então, quando se fala das reservas internacionais líquidas, normalmente depois também analisa-se por quanto tempo poderíamos fazer compras. E no caso da Angola, nós já tivemos situações bem mais difíceis. Já tivemos situações em que as reservas internacionais líquidas davam para comprar o equivalente a um mês e meio, né? Nos períodos mais complicados. Quer dizer que aumentou, não é, para 6 meses. Isso quer dizer que nós, se o mundo, se de repente fizessem um boicote a Angola, uma situação de catástrofe internacional e fechassem Angola, uma coisa assim parecida, portanto o resto do mundo, nós teríamos dinheiro para os próximos 6 meses. Não é? É um rácio que utiliza-se para se fazer comparação com os outros países, mas não devemos ser pessimistas e achar que de repente se o pior acontecer, então nós depois disso o que é que iria acontecer? A economia de Angola vai interagir com o resto do mundo e nós vamos ter mais receitas, tanto de petróleo como dos outros serviços que nós prestamos para todos os produtos. E eu não acredito que nós o extremo iria acontecer e que de repente depois daqui a 6 meses não teríamos mais dinheiro para absolutamente mais nada, até porque seria um sinal de incompetência os 23 milhões de angolanos que temos na face da terra. É zungueira, ué, é zungueira, é zungueira. Em momentos de crise devemos ser um bocadinho mais cautelosos, não é? Isto porquê? Porque, bom, sabemos bem, temos a estabilidade do nosso próprio emprego. De vez em quando da rádio falava-nos, dizíamos que é funcionário público e acho que estudante, mas mesmo a função pública, penso que nós ganhamos temos este conceito de que a função pública é melhor, depois não se despede. É vitalício. Até por isso é que depois podemos abusar e coisas do género, não é? Mas nós já passamos momentos, por exemplo, no passado, com mais outras dificuldades
dificuldades que fomos tendo, em que os salários não se pagavam 5 meses, 8 meses, não é? Os professores principalmente e os profissionais da saúde, que eram os que mais reivindicavam, não é? Então, se aqui esta situação orçamental se agudizar, por exemplo, podemos ter situações dessas, os salários não são pagos na devida altura, um mês mais tarde, 2, 3, dependendo um bocadinho da gravidade das coisas. Então, aqui as pessoas devem ter alguma cautela, evitar grandes exposições financeiras. Exposição financeira, neste caso aqui, seria, por exemplo, um crédito, em que depois há uma certa instabilidade e incerteza económica no mercado. As pessoas aqui, se calhar, devem esperar um bocadinho mais, aguardar um bocadinho mais. Sabemos que muitas das vezes, e eu falo aqui da questão da habitação, a habitação é, se calhar, um dos desafios do plano nos dias de hoje, não é? Todos nós precisamos ter uma casa, não temos, é muito difícil, é muito complicado. Mas eu acredito que nós no segundo semestre de 2015, lá mais para o final do segundo semestre deste ano, vamos ter, as coisas vão estar mais claras de como é que a nossa economia vai se comportar indo para frente, olhando já para 2016 e anos. Se calhar nesta altura as pessoas estariam numa posição melhor de tomada de decisões que lhes coloca numa situação de exposição. Como lhe chamam na banda, veio fugida do mato, percorrendo. É um bom sinal, é bom que de facto aí o governo cria mecanismos de injetar dinheiro no mercado, não é? Por meio do crédito, que tem acesso ao público, tem este papel. É assim, nós não temos dinheiro, portanto eu tenho dificuldades em ver onde é que vou buscar este dinheiro para dar crédito, mas é um muito bom sinal, é um bom sinal que o governo está a fazer isso, poder injetar, porque é uma das formas de estimular a economia. Porque ele neste momento tem que estimular a economia, estimular portanto, este pequeno negócio, os pequenos empreendedores, pondo dinheiro à disposição, liquidez no mercado, para que ele continue a desempenhar as suas funções empresariais e a economia não para, porque senão entramos numa situação de recessão. Mas a economia vai entrar, nós estamos numa situação de recessão. Rezongueira, como lhe chamam na banda. Olha, é uma pergunta boa, temos todos que fazer ao Executivo de Angola. Porque é que eles não diversificaram a economia de Angola ao longo destes anos? Sei lá, eu acho que é o pior erro que nós cometemos nos nossos 40 anos. Nós temos mantido independentes não só desta monocultura do petróleo e por vezes do diamante. Enfim, as pessoas vão sempre argumentar a guerra, a crise, enfim. Mas a verdade é que nós temos que sair desta dependência, desta extrema dependência. Portanto, alguém dizia alguma vez que é uma espécie de ditadura do petróleo, não é? Nós temos que sair dessa ditadura do petróleo. E os nossos governantes, a gente paga a eles os ordenados para eles, e a gente os elege mesmo para fazer esse trabalho, para pensar bem, fazer bem as coisas. E uma das coisas que a gente tem que fazer, de facto, é ter boas políticas, e políticas que vão diversificar a economia. Fico só preocupado quando nós, em momentos de crise, a palavra de ordem é diversificação. Quando tudo estiver bem, esquecemos de diversificação, lá estamos de novo a fazer as coisas que não devíamos fazer, não é? Se calhar este é um bom momento para, de facto, nós para se embarcar em grandes reformas económicas. Nós estamos a precisar de uma grande reforma económica, acho eu, de Angola, nesse sentido. Em relação ao Fundo Soberano, ele também falava do Fundo Soberano, portanto, pede-se para apertar o cinto do cidadão. Eu acho que já fazia referência a isso neste último programa, no anterior programa, que eu já não vejo muitos furos no cinto do cidadão angolano que está pobre. Portanto, pedir para apertar mais este cinto é querer sufocar, é querer, não é? Não gostamos do cidadão angolano, queremos matar o cidadão angolano, não é? Isso é como aquela teoria de arregaçar as mangas, e o descamisado diz: opa, mas que tipo de mangas é que eu vou arregaçar se eu não tenho camisa, não é? Utiliza a parte discordo. Acho que se alguém tem que apertar aqui o cinto, é a elite política. Os políticos é que têm que apertar o cinto. Eles têm que gastar menos, têm que dar bons exemplos, enfim. E eu concordo com este ouvinte. Agora, a questão
questão do Fundo Soberano, de facto, sim, ele foi criado para isso, ele foi criado para acudir os problemas económicos que Angola fosse ter no futuro. Como chegámos, no momento em que nós chegámos, estamos diante de uma situação orçamental muito séria, e então o Fundo Soberano existe para isso. É uma boa altura de ouvirmos o pronunciamento das pessoas que estão no Fundo Soberano, dizer-nos quais são as opiniões, como é que eles pensam ajudar a economia de Angola nesta situação de ajudar, apoiar, não é? Porque aquilo, no final do dia, os fundos que estão no Fundo Soberano são fundos públicos, são os recursos de Angola, são os nossos dinheiros que supostamente colocamos na mão daquelas pessoas para gerir bem e depois apoiar a economia. Então, sim, o Fundo Soberano tem esta grande função, e nós estamos à espera de um pronunciamento destas pessoas. O orçamento de 2015 já foi aprovado no ano anterior, não é? Então nós não estamos contra não é, digamos, contra regras de despesas que estão a ser realizadas. E até porque não é duodécimo, não é por via do sistema duodécimo, é mesmo por sistema de o que está orçamentado, e os gastos são feitos com base numa orçamentação que se fez, não é? E que foi aprovada em 2014 para o orçamento de 2015. Só que, pelas razões que nós estamos aqui a debater e que já são muito, já andamos a esgotar muito, não é? Teve que se fazer esta revisão ao orçamento, porque o preço de petróleo, que é o maior apoiante da nossa economia, baixou significativamente, temos de fazer alterações. Bom, isto significa que vamos então, esta revisão orçamental, vamos fazer um novo orçamento para os gastos mensais e sucessivamente para, portanto, a economia e as respectivas áreas que estão orçamentadas. O sistema de duodécimo só entra em questão. Eu vou dar aqui um exemplo. Imaginemos que em 2014 o orçamento não é aprovado, o orçamento para 2015. Por alguma razão, o partido que está no poder não tem maioria e foi bloqueado, ou tem mesmo maioria e os deputados decidiram ir contra a corrente, não aprovam o orçamento. Já estamos em dezembro, então tem que se voltar o orçamento, o governo tem que rever aquilo que são as reclamações dos deputados e tal, e tem que se voltar, portanto, a discutir por recomendação do Parlamento. Vamos passar basicamente para o ano seguinte, já estamos em dezembro, vamos passar para o ano seguinte, janeiro. Para o governo não fechar, porque de repente, se não está aprovado um orçamento, ele não tem dinheiro e fecha, não tem como gastar, não é? Em princípio, de acordo com a regra. Para não fechar, então, a lei prevê o sistema de duodécimos, que é utiliza-se, portanto, o orçamento do ano anterior, que seria o de 2014, divide-se pelo número de meses que nós temos ao ano, que são 12 meses, temos um ano 12 meses, e então este duodécimo seria então o valor mensal a gastar até ter-se, portanto, um orçamento aprovado para aquele respectivo ano. É aí onde entra o sistema duodecimal, portanto não se coloca neste caso está-se a gastar aquilo que já tinha sido orçamentado. O que vai acontecer agora, ele falava em entrar em 31 de março, uma coisa assim parecida, o orçamento em vigor. Eu não sei quando é que vai entrar em vigor, porque por acaso não tenho o calendário da Assembleia, quando é que eles vão aprovar ou não. Acredito que vai ser agora no mês de fevereiro, se calhar na primeira semana de março. E aquilo entra em vigor logo a seguir. O Presidente da República depois promulga aquilo, portanto, logo de imediato, por causa até da urgência que se tem. Glória da nossa agricultura, por exemplo. Nós temos que poder utilizar o petróleo não como um fim em si só. Neste momento o petróleo é utilizado como um fim. Temos que utilizar o petróleo como um meio para atingir um